a gente quer te propor algo bem simples, mas que pode mudar completamente a forma com que você se relaciona com o mundo. Você já ouviu falar ou pratica a comunicação não violenta? Esse tipo de comunicação troca o impulso de reagir pela disposição de compreender. Você já imaginou se a gente pudesse transformar discussões em trocas verdadeiras e cheias de empatia? Seria ótimo. Na prática da comunicação não violenta, isso é possível, tá? Dá para dizer o que pensamos sem atropelar o outro, sem falar mais alto, sabe? E sim falar com cuidado. Tudo isso apoiado em 4 pilares fundamentais para essa prática, tá? Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Mas como aplica tudo isso no dia a dia, hein, Abi? Vamos fazer o seguinte, vamos entender esse assunto e conhecer esses pilares da comunicação não violenta e aprender a usar no nosso dia a dia. Quem nos explica é a pedagoga Maria Malerva. Seja muito bem-vinda, Má, boa tarde! Seja bem-vinda! Tudo bom, Maria? Prazer. Obrigada. Pode se sentar. Obrigada. Você já viu que ela já chega se comunicando com um sorriso. Com um abraço, né? tudo isso é comunicação. É comunicação, não é? Sempre, né? Porque assim, não é só sobre uma técnica, é sobre querer. Então assim, não adianta a gente ter uma técnica e ter toda uma cartilha se a gente não está disposto a. É verdade. E é isso que vocês falaram também um pouco antes, né? A gente tem que olhar no olho, a gente tem que sorrir, a gente tem que querer ser simpático ou querer abrir um caminho entre nós. Porque a comunicação ela não pode ser usada, não violenta, para eu expressar algo que faz sentido para mim. Acho que a gente está vivendo muito isso hoje em dia. A gente está assim numa discussão. É o único ponto, né? Exato, a gente está numa discussão, quem nunca? Você está numa discussão e você já começa, antes mesmo da pessoa terminar de falar, a pensar na sua retórica. Não, mas eu preciso falar aquilo. Não, mas eu tenho a necessidade de pôr isso para ela. Então assim, pensa, quando a gente olha de longe isso que está acontecendo, a gente está mais colocando barreiras do que querendo criar pontes. Então, assim, a comunicação não violenta é, sim, uma técnica extremamente importante, mas ela tem que vir a partir de uma vontade verdadeira de se comunicar, de trocar. E a gente precisa entender, hoje em dia, que querer trocar pode ajudar muito mais do que querer impor a nossa verdade. Porque, às vezes, a nossa verdade tem um lado só. E essa verdade, na verdade, ela é feita de vários lados. E, às vezes, um olhar que você teve, Gabi, eu não enxerguei essa face. Então, como que eu vou conseguir estabelecer com você um diálogo verdadeiro se eu estou vendo só um lado? Então, a gente precisa voltar a entender que a verdade tem vários lados, sim. E elas compõem um todo. E o todo é a verdade única, sabe? Então, quando a gente pensa em comunicação não violenta, eu falo sempre isso, não é só sobre a técnica. Primeiro, eu preciso que vocês deem esse primeiro passo. Vocês querem? Vocês querem se abrir para escutar também? Baixar a guarda, né? Baixar a guarda, baixar a guarda. Porque é 4 pilares. Então, assim, o primeiro é a observação. Então, essa observação é esse caminho de olhar o momento que você está vivendo, o momento que aquela pessoa está vivendo, a maneira com que ela se expôs, a maneira com que você também se expôs àquela ação, àquela comunicação. Então, você tem que observar francamente tudo aquilo. Porque senão você já vai estar começando a colocar o seu, impor o seu. Então você observa o cenário. E a partir dessa observação do cenário, existe um outro passo que é o segundo, que eles falam o sentir, o sentimento. Então assim, eu estou disposta a entender verdadeiramente como eu estou me sentindo perante a isso. Porque às vezes a gente também nega, né? Tipo, nossa, eu me senti extremamente ferida. Eu estou me sentindo extremamente vulnerável. Não é fácil a gente assumir que a gente está se sentindo vulnerável. Porque o terceiro passo é esse, eu tenho que entender então qual é a necessidade. Então, a partir do momento que eu entendi que eu estou me sentindo vulnerável e é por isso que eu estou tão chateada, eu preciso falar que eu estou me sentindo vulnerável. E é fácil pra gente hoje em dia? Não. Falar, olha, eu estou me sentindo vulnerável e talvez essa seja a minha necessidade. Me sentir protegida nesse ambiente que nós estamos. Então, entende? E essa segunda fala minha é o pedido. Eu preciso me sentir extremamente confortável nesse ambiente que nós estamos. Então, vocês percebem como não é só sobre a comunicação não violenta? São passos que a gente tem que dar antes disso, de querer nos comunicar, de querer saber também, porque do mesmo jeito que você se coloca,
você vai abrir espaço para o outro se colocar. E você está disposta a escutar e entender o que o outro vai colocar. E é uma delícia. Um tapa na cara muitas vezes, mas é uma delícia. Porque trava um caminho que você nunca pensou com pessoas que você nunca imaginou. Quando você se coloca nesse ponto de vulnerabilidade, a outra pessoa também. Ela entende que existe um campo entre nós aberto e de repente ela fala, putz, eu também tenho medo de você. E você vai falar, nossa, nunca imaginei que aquela pessoa fosse ter medo de mim. Né? E ela sempre muito armada comigo, tal, mas aquilo tudo só foi possível quando todo mundo baixou as armas. E é interessante isso quando você fala, né? Quando alguém está conversando, né, ou te falando algo e você já pensa na resposta, não é um diálogo, é uma discussão, né? Parece que você já quer competir com o outro e brigar, de uma certa forma, discutir e não dialogar. Exato. Você acha que hoje a gente, para falar... Às vezes eu fico um pouco triste com algumas expressões que é assim, é tratamento mais humanizado. Eu fico pensando, quando deixamos de ser humanos? Comunicação não violenta. Quando que a comunicação teria que ser violenta, né? Se comunicar tem essa coisa de saber ouvir o outro. Como que a gente pode falar sobre isso? Será que a gente não está sabendo ouvir mais? Onde que a gente está errando? Sabe que tem esses... Eu sou muito assim, eu gosto muito de estudar, por exemplo, a sociedade indígena. E uma vez eu fui numa aldeia e eu não entendi a postura de um pajé. Porque você conversa com ele, ele para com você e ele fica assim, ó. Te observando. E daí ele fica uns 5 segundos parado depois que você falou. E você fala, Jesus, esse moço não vai me falar nada. E eu tô fazendo, você se intimida, né? E de repente ele fala, vai não sei o quê, ou acho isso. E depois eu fui estudar com um grande historiador, estudioso da comunidade Tupi-Guarani, o Cacá Verá, e o Cacá falou assim, sabe por que eles fazem isso? Porque a palavra é sagrada. E eles não se dão ao luxo de jogar palavras ao vento sem ter a consciência de que elas vão frutificar, de que elas vão plantar um solo fértil. Olha a riqueza dessa comunidade. Então, eu acho que é isso. Quando deixamos de ser não violentas, quando deixamos de ser somente pacífico no que a gente planta. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar, sim. Eu tenho visto muito, né? Eu trabalho com comunicação o dia inteiro. Sou diretora de uma escola infantil, né? Trabalho na faculdade também. E assim, só relações entre adultos e crianças. E às vezes eles tiram o melhor da gente, né? E eu vejo como depois da pandemia, a pandemia já foi maravilhosa no sentido de que ela obrigou a gente a olhar um no olho do outro. Porque pensa, você usava uma máscara. Então você tinha uma dificuldade na comunicação e você precisava olhar para a pessoa. Você parava tudo para olhar. Então é isso, a Abby falou isso, né? Quando a gente perdeu o hábito de olhar nos olhos dos outros. Então isso já deu um impulso na nossa comunicação. E o segundo ponto é que a gente olha para essas comunicações e fala, a gente quer realmente estar junto do outro? A gente quer uma comunidade? A gente quer estar trocando? Porque é isso. Você está conversando, você já está pensando no que você vai colocar, no que você vai impor. A gente está muito assim, sabe? Eu acho, eu quero, mas o meu lugar, mas o meu e o nosso. E todos nós juntos. Essa é uma base forte da comunicação não violenta. A gente só consegue estabelecer esse diálogo franco quando anterior a ele a gente está querendo uma troca. A gente não quer só colocar algo ou colocar para alguém. Isso a gente consegue, às vezes, até mesmo sem querer. Ou essa nossa vontade de colocar aquilo, ela se esvai no meio do caminho quando a gente percebe que o outro, nossa, ele só estava vulnerável, ele só estava com medo, ele só estava com a mãe doente, a gente nem sabia. Mas se a gente não abre essa conversa, a gente nunca vai saber, né? E a questão da comunicação não violenta na educação dos filhos? Porque as crianças, elas são ali uma esponja, né? Que sugam tudo. E muitas vezes os pais, educar é um desafio enorme, você que trabalha com isso. Mas como que a gente pode trabalhar isso nos pais para que essa comunicação não seja violenta com os filhos e eles não cresçam pessoas violentas também? Tem alguns truques, né? O primeiro truque que eu acho é a gente entender que essa criança,
principalmente até os 11, 12 anos, ela é extremamente sensível. A gente tem que validar isso. Ela é sensorial, né? O córtex pré-frontal dela ainda está em formação. Ela não tem ainda aquela lógica estabelecida. Com 11 pode até parecer, eles podem até enganar dentro de um discursinho. Mas fica tranquila que isso é imitação do adulto. Elas mesmas não têm noção ainda de causa e consequência. Gente, esse córtex pré-frontal, ele termina de ser formado com 21 anos. Então, o jovem de 18 anos, se você for avaliar tecnicamente, ele ainda não tem muita noção das consequências dos atos dele. Então, a gente como adultos, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente está se comunicando com eles. Porque eu vejo muitos pais confundindo comunicação não violenta com uma adultização ou permissividade, porque não sei o que é pior. Então, a gente acha que a comunicação não violenta é eu estabelecer diálogos com a criança. E, às vezes, eu tenho uma criança de 6, 7 anos e eu tô querendo falar com ela de igual para igual, igual a um adulto. Não, filha, hoje você não vai no parquinho porque a mamãe tá muito cansada e o papai não sei o quê. E a criança, ela está telada. Não, mas, filha, você precisa me entender. Eu digo, gente, não. Não, eu não vai te entender. Ela não precisa te entender, ela não tem que te entender, ela não tem formação para isso. E você só tá deixando ela mais confusa e mais insegura. Porque ela está se forçando a ocupar um lugar biológico, entendimento, dentro dela, o qual ela não estará apta ainda a ocupar. Então, a gente precisa entender que a comunicação não violenta com as crianças não é sobre isso. É sobre a gente entender, assim, tipo, filho, sentimentos, mas a gente joga para ele. Eu entendi que você está triste. Eu entendi que você está frustrado. Quando a gente coloca assim para a criança já se sente acolhida. Tipo, nossa, ela está me vendo, ela está me escutando. Só que daí existe um outro ponto importante. Não é para você liberar. Se aquilo é importante para a saúde do seu filho, se você como adulto, cuidador, sabe que existem limites que você precisa dar para o melhor desenvolvimento daquela criança, estabeleça aqueles limites. Isso é muito importante porque eu vejo muitas pessoas também confundindo a comunicação não violenta como uma comunicação permissiva. Ah, não, mas eu deixei, mas é só dessa vez e ele entendeu que é só dessa vez. Pode tudo, né? A criança que Ah, não, mas ela controla. sabe que isso foi por causa disso. Não. Se você entende, sabe profundamente, né? Redes sociais. Minha filha de 10 anos não vai ter. E eu não vou travar diálogos com ela para explicar e fazer ela entender por que ela não tem. Eu olho para ela e falo, eu entendo que você está frustrada. Eu sei disso, mas não. Não porque eu te amo e eu estou aqui para cuidar de você. Acabou. E acabou. Então, a gente precisa ajustar esse caminho. Para as crianças, então, um verdadeiro movimento de comunicação violenta é basicamente a gente mostrar para eles que a gente está validando os sentimentos dele e validar, que eu acho que é o mais difícil para o adulto, que é dar colo. Então, assim, eu valido o seu sentimento. Eu tô cansada, eu cheguei em casa, eu tô trabalhando, tá uma loucura você gritando aqui no chão, mas eu vou te dar colo, porque eu sei que você tá frustrada. E daí a criança tem aquele colo, e isso não significa que eu disse sim. E ela solta. Relaxa. E daí quando ela relaxa e solta, você fala, eu estou aqui para cuidar de você, confia em mim. É o que a gente quer. Até a gente queria um colo. Precisa, e a gente Né? precisa. Quando chega na nossa mãe e fica no colo da mamãe, é a melhor coisa do mundo. É muito bom, é muito bom. E outra coisa, por exemplo, eu faço muito também, eu tenho uma filhinha terceirinha, eu tenho 4 filhos, né, Gabi? Então eu tenho a minha terceirinha e ela é super desafiadora nesse sentido, né? Então vira e mexe, ela tá se jogando e tal. E eu também vejo muito importante para os pais também se colocar em vulnerabilidade, que é esse lugar do estabelecimento da comunicação não violenta. Então para ela eu falo, eu estou chateada. Então assim, dá um tempo para a mamãe, eu preciso me acalmar. Porque a gente também acha, a gente se coloca como adulto da relação, naquela obrigação, a gente se cobra muito. A real é essa, né? A gente vive com aquele chicote se cobrando demais. Então a gente se coloca assim, eu preciso dar conta, eu preciso responder para ela, eu preciso... Não! E é legal, às vezes, a gente colocar para a criança, tipo, filha, hoje eu não tô bem. Hoje eu não vou estabelecer essa conversa com você. Hoje a mamãe vai, ó, tomar um banho. E tá tudo bem. Eu te amo, mas, ó, não dá. Tá ensinando para ela também, né, ser sensível e entender seus sentimentos. Exatamente. A gente tem um comentário aqui no Instagram, coloca pra gente, Ná. Oi, eu e minha esposa, Ana Carolina, temos um instituto Criança Crioula.
Lidamos diariamente com o combate ao bullying e racismo nas escolas. A comunicação não violenta é a nossa principal ferramenta. Mandem um abraço para minha avó, Dona Floripes, e minha sogra, Dona Irene, que estão ligadinhas no programa. Ô, William, que bonita essa mensagem, que legal isso, né? Mas são trabalhos, assim, nossa, riquíssimos, gente, né? O bullying precisa ser falado, a gente precisa trazer essa pauta sempre, né? Precisa. Só para a gente finalizar, eu até falei um pouquinho na abertura que às vezes a gente está vivendo nesse mundo tão de arrasta, que às vezes a gente ouve algo, mas não exatamente o que foi dito, o que dói. Quando que a gente consegue perceber que, de repente, aquelas pessoas, né, diferenciar o julgamento de uma observação, por exemplo? Sabe que você fala isso, eu lembro do Gandhi, né, do Mahatma Gandhi, porque o Mahatma Gandhi, ele sempre fala que ele prefere muito mais uma violência dita do que uma violência reprimida e colocada embaixo do tapetinho. Porque é isso, às vezes você escutou alguma coisa, aquilo te feriu e você não sabe o que fazer com aquilo. Ele fala, joga pra fora, porque é melhor que você jogue do que você ficar supondo e criando fantasmas dentro de você. Isso gera muito mais conflito, o oposto da paz, do que você colocar verdadeiramente, eu me senti assim, você me machucou, eu me senti machucada mais do que você me machucou. Então esse é o truque, entendeu? Então assim, eu me senti muito machucada, eu tive isso. E daí a pessoa fala, mas eu não falei isso. Você fala, não, eu falei aquilo. Porque é isso, a gente esse scrolling, né? Traz pra gente uma agilidade que muitas vezes, essa técnica é muito boa, eu faço isso muito. Reunião de pais, eu fico anotando. Então você está me falando que você está querendo isso e se sentindo isso. Só às vezes o fato da gente repetir o que a pessoa falou, ela falou, eu não falei isso, não. Não é bem isso que eu quero dizer. Você nem prestou atenção no que ela falou, né? Porque está com a cabeça muito acelerada. Então acho que o maior truque hoje é desacelerar mesmo. É voltar para o olho no olho, é respirar. Gente, respirar. Respirar é uma coisa boba, que algumas culturas falam tanto e a gente não entende a riqueza que isso é, inclusive, né? Biologicamente, quando você põe o ar para dentro, você expande, você circula o sangue no coração. E a gente tem muito neurônio no coração, vocês sabiam disso? Tem muito neurônio no coração. Então a gente coloca nessa caixa todo o nosso sangue e dá uma desaceleradinha aqui. Só de fazer isso, às vezes, numa situação tensa, numa discussão, isso aí já muda todo o cenário nosso. Maravilha. Que delícia de papo. Que delícia mais mesmo. Tempo, né? Nossa, eu ficaria super aqui conversando. Adoro esse assunto. Faz com que a gente aprenda, porque a gente sempre tem o que aprender, né? E se relacionar, a gente se relaciona o tempo todo. Exato. O dia inteiro, com várias pessoas. Então, saber fazer isso de uma forma mais leve, prazerosa pra gente, quem tá do nosso lado, ó. Muito bom, muito obrigada, viu? Obrigado, É uma Gabi, delícia nos comunicar com você. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Lábio. Um prazer imenso estar aqui. Obrigada a todos. Você de casa aproveita para curtir a foto, @programa Viva Tarde. Os contatos da Maria estão todas lá no Instagram também. Faz pergunta para ela que ela responde para vocês depois. Pode ser? Obrigada, meninas. Obrigada, viu? Incrível. Que gostoso, né? Nossa, demais. Eu sempre penso assim, que a gente possa ser uma pessoa que as pessoas gostem de estar perto da gente, né? Eu acho que isso já é um recadinho, se a gente está se comunicando bem, se a gente está fazendo o nosso trabalho certinho, né? Sinto a vontade, né? De poder falar o que a pessoa quiser, de ser abraço, né? Ser escuta. Exato. E faz toda a diferença, viu, minha gente? Toda. Com certeza.